Olá, vou comentar agora com vocês o artigo 44 da Lei Complementar 17. Bom, a gente já aprendeu aqui, sempre vou revisar essa parte do procedimento disciplinar, tá? A gente já aprendeu que o Conselho da Magistratura pode iniciar o processo por iniciativa própria, de ofício, ou pode iniciar o processo de disciplinar a pedido de uma autoridade ou de qualquer pessoa, tá? Beleza. Então, assim, quando alguém pede para o Conselho da Magistratura iniciar o processo, primeiro a gente vai aplicar aqui o artigo 43 para verificar se é possível arquivar aquele pedido de plano, um arquivamento liminar. Se o relator entender que não precisa arquivar, aí o processo vai ter início. Tá. Agora, se o processo for de iniciativa do próprio Conselho da Magistratura, não tem porquê se aplicar o artigo 43, porque o próprio Conselho já decidiu que o processo tem que se iniciar. Tá? Então, se o Conselho da Magistratura decidir iniciar um processo por vontade própria, aí vai direto para o artigo 44. Ou então, se o Conselho da Magistratura receber um pedido para que inicie um processo disciplinar, aí primeiro vai para o 43, aí se passar pelo 43, aí vai para o 44. Aí vai para os procedimentos do 44. E o que significa? O que está escrito no artigo 44? Vamos ver agora, veja bem. Não sendo arquivada liminarmente a representação, ou seja, se não for aplicável o artigo 44, né? Ou, no caso de procedimento de ofício, observa-se o seguinte, igual na forma como eu expliquei, acabei de explicar isso, né? Tá. Observar o seguinte, aí começará o procedimento de apuração da infração para saber se será penalizado o investigado ou não. Veja bem, ó, o relator, por ofício, né, um documento, um ofício, notificará o representado, né, o servidor ou a autoridade que cometeu a irregularidade, supostamente, para, no prazo de 15 dias, produzir a defesa, podendo apresentar provas e arrolar testemunhas até no máximo de 5. Então é mais ou menos o seguinte, alguém acusou, ou então o Conselho da Magistratura instaurou o processo de ofício, aí o primeiro procedimento é comunicar o servidor, ou o magistrado, ou o juiz, né, para ele se defender. Ele vai apresentar a defesa. Por quê? Porque se você ler o artigo 5º, inciso 54 e o inciso 55 da Constituição Federal, você verificará lá que deve ser respeitado o devido processo legal e nos processos administrativos deve ser respeitado a ampla defesa, o contraditório. Por isso, que o relator deverá comunicar a pessoa que foi representada, né, a pessoa que está sendo apurada aí as infrações, contra quem está sendo apurada as infrações, para ela apresentar a defesa, exercer o seu contraditório, a sua ampla defesa. Tá? E essa pessoa terá 15 dias para apresentar a defesa. Tá, só um momento. Beleza, então depois que essa pessoa apresenta a defesa, ela vai fazer um pedido aí, né, trazendo os seus argumentos, dizendo por que ela é inocente, né, vai falar os seus motivos em uma petição, tá? E nessa petição ela poderá colocar o nome de 5 testemunhas, tá? Ela pode indicar 5 testemunhas. Bom, isso é até bem razoável, né? Porque conforme a gente estudou no artigo 42, qualquer pessoa pode fazer uma petição pedindo para punir um juiz, por exemplo. Qualquer pessoa pode pedir isso. E essa pessoa vai fazer uma petição inicial e pode indicar 5 testemunhas, né? Pode anexar provas e indicar 5 testemunhas. Então, quando a pessoa que está sendo investigada pelo Conselho da Magistratura, quando ela for apresentar a defesa, ela vai apresentar os seus argumentos e tudo mais, e poderá indicar 5 testemunhas também.
tá? 5 para quem está pedindo e 5 para quem está se defendendo. Tranquilo o inciso 1, né? Vamos para o inciso 2 agora. Veja bem. Ó, encerrada a instrução, ou seja, já foram ouvidas as testemunhas, já foram produzidas as provas, todo mundo, a pessoa que denunciou, né, a pessoa que denunciou já falou seus argumentos, a pessoa que foi denunciada, né, o servidor, o magistrado que foi denunciado, já apresentou a sua defesa, né? Então todo mundo foi ouvido, né? Já foi observado o contraditório, a ampla defesa, o devido processo legal e tudo mais. Aí vai ser encerrada a instrução, tá? A colheita de provas foi encerrada a instrução, tá? Aí o que vai acontecer? O relator dará vista dos autos pelo prazo de 15 dias ao Procurador-Geral de Justiça e depois por igual prazo para o representado, a fim de oferecer as alegações finais. Então, quem é o Procurador-Geral de Justiça? É o chefe do Ministério Público. O Conselho da Magistratura vai intimar, cientificar o chefe do Ministério Público falando, olha, Vossa Excelência terá um prazo de 15 dias para se manifestar. Depois que Vossa Excelência se manifestar ou depois que acabar esse prazo de 15 dias, aí o Conselho da Magistratura vai enviar, vai cientificar, vai notificar a pessoa que está sendo investigada, o representado, né, para que ele apresente as alegações finais. Beleza? Ok? Então, ó, preste atenção. Primeiro, petição inicial ou o início do processo de ofício. Depois, 15 dias para defesa, 5 testemunhas. Depois, encerra a instrução, ouve todo mundo. E aí, 15 dias para o Ministério Público, né, Procurador-Geral, apresentar alegações finais. E mais 15 dias para o representado, né, a pessoa que está sendo investigada, apresentar alegações finais. Beleza? Esse é o procedimento administrativo disciplinar. Beleza. Agora vamos para o inciso 3. Veja bem, ó. Decorridos os prazos aludidos no inciso anterior, o relator, dentro de 20 dias, impreterivelmente, deverá levar o feito a julgamento na primeira reunião do Conselho, que se seguir a primeira reunião do Conselho que se seguir, o qual decidirá, inclusive, sobre a remessa dos autos ao Tribunal Pleno, se couber pena de maior gravidade. Então, aqui, aí vem o finalzinho, ó, que não aquelas previstas na letra E do artigo 40. Essa parte final aqui pode considerar como revogada, tá? Porque a linha E do artigo 40 foi revogada, não vale mais. Enfim, vamos tentar entender aqui esse inciso 3 juntos, tá? Veja bem, ó. Decorridos os prazos aludidos no inciso anterior, ou seja, o processo iniciou, 15 dias para a defesa, a instrução foi concluída, 15 dias para o Ministério Público, 15 dias para alegações finais pelo representado. Beleza, ou seja, 15. Passou aí mais de 45 dias já. Beleza. Aí o que vai acontecer? O relator, no prazo de 20 dias, o relator terá 20 dias para levar o processo aí para julgamento na primeira reunião do Conselho da Magistratura. Ou seja, o relator vai falar, olha, Conselho da Magistratura, nobres colegas do Conselho da Magistratura, esse processo está pronto para julgamento. Já foi instruído, já tem alegações finais do Ministério Público, já tem alegações finais do representado, está tudo instruído, só falta fazer o julgamento. Aí vai levar essa informação para o Conselho e aí será marcado o dia para julgamento. Tá? O Conselho vai se reunir um dia para julgar aquele processo. Aí vem, o Conselho decidirá sobre a remessa dos autos ao Tribunal Pleno se for uma pena de maior gravidade. Então imagine o seguinte, imagine que o Conselho da Magistratura ele vai julgar, marcou o dia para julgar, e no dia que ele chegou para julgar o caso, o Conselho da Magistratura olha e fala assim, esse caso aqui realmente tem que aplicar
uma penalidade de suspensão de 20 dias. O juiz vai ficar em casa 20 dias sem receber. Beleza, o Conselho da Magistratura vai lá e aplica a penalidade. Se o juiz, no caso, vamos supor que seja o juiz, se o juiz foi penalizado com suspensão de 20 dias pelo Conselho da Magistratura e ele quiser recorrer, ele pode recorrer? Pode! O juiz vai ter um prazo de 15 dias para recorrer dessa decisão do Conselho e aí o recurso será analisado e será julgado pelo Tribunal Pleno. A gente já aprendeu isso. Até aí tudo bem. Agora imagine que o Tribunal Pleno ele verifica assim, aí ele olha e fala assim, não, nesse caso aqui tem que ser aplicada uma penalidade para esse juiz, mas tem que ser de 60 dias. 60 dias sem receber nada do tribunal. Suspensão por 60 dias. O Tribunal Pleno, o Conselho da Magistratura vai olhar, aí ele vai falar assim, droga, 60 dias vou ter que aplicar uma pena de 60 dias de suspensão, só que eu não tenho competência para aplicar a pena de 60 dias. Porque a competência do Conselho da Magistratura, conforme eu já disse, limita-se a, no máximo, 30 dias de suspensão, não pode ser mais do que 30 dias. Se é uma pena de suspensão tem que ser maior que 30 dias, aí ele tem que enviar o processo para o Tribunal Pleno, porque é uma pena de muita gravidade. Tá? Então, aí, se ele decidir que é mais de 60 dias, então ele envia o processo para o Tribunal Pleno. Aí o Tribunal Pleno que decida se vai aplicar a pena ou não. É mais ou menos isso que está dizendo o inciso 3 aqui do artigo 44. Ok? Lá na frente, quando a gente vai comentando outros artigos, a gente vai aprender que, veja bem, perceba só. O procedimento administrativo disciplinar para punir juízes, punir servidores, pelo Conselho da Magistratura, ele tem que levar um prazo, ele tem que acontecer num prazo máximo de 90 dias. 90 dias. Não pode ser um prazo maior do que 90 dias. Porque, pensa bem, o processo vai iniciar, aí vai ter 15 dias para a defesa. Depois, 15 dias para o Ministério Público. Depois, mais 15 dias para o representado. Então, só aqui foram 15, mais 15, 30, mais 15, 45 dias. Já foi metade do prazo, metade do tempo, né? Metade de 90 dias. Aí, depois que o processo estiver tudo tranquilo, tudo pronto para julgamento, o relator terá 20 dias para levar o processo a conhecimento do Conselho da Magistratura. Então, 45 mais 20, 65 dias. Ok? Então, 65 dias o processo vai estar pronto para julgamento. E aí o Conselho da Magistratura terá até 25 dias, né? 65 mais 25 dá 90. Até mais 25 dias para realizar o julgamento, para dizer se a pessoa é condenada ou não, ou então para enviar o processo para o Tribunal Pleno. Beleza? É mais ou menos assim que funciona o procedimento administrativo disciplinar contra um juiz pelo Conselho da Magistratura. Ok? Beleza. Então, aqui sim eu termino o artigo 44. Fico por aqui, daqui a pouco eu volto com mais comentários. Até logo.